Aê, galera! E aí, galerinha linda! Ó, a evolução aqui. Então, vamos continuar, né? Turminha, olha só. Colocar aqui para 30 minutos, né? Porque a pessoa sempre extrapola o tempo. Então, vou colocar aqui. Deixa eu dar uma pausa. Pronto, vamos voltar. Já coloquei o despertador para dar 30 minutinhos de aula, beleza? Turminha, olha, hoje nós vamos falar de especiação, tá? Especiação, formação de novas espécies. E vocês vão guardar aqui principalmente o seguinte: especiação, embora tenha outras formas, mas você vai estar ligado o seguinte: na prova do Enem, especiação vai chegar quando tivermos o isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo. Então, escreve aí no caderno, por favor. Lembrem-se que toda a minha aula, né? Caderno e caneta. Então, especiação, formação de novas espécies, e a especiação, ela vai se dar quando chegar no isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo é quando um indivíduo não consegue mais se reproduzir com o outro, tá? A gente fala que não existe mais fluxo gênico. Não há. Se não há mais fluxo gênico entre dois seres, você pode falar que por mais que eles tenham vindo de uma população antepassada que era comum, mas se hoje, atualmente, tá, eles não têm mais o fluxo gênico, ou seja, um não consegue mais reproduzir com o outro, mais reproduzir com o outro, a gente fala então que eles chegaram no isolamento reprodutivo. E se chegou no isolamento reprodutivo, a gente considera que esses seres são de espécies diferentes, tá? Lembrando que indivíduos da mesma espécie são indivíduos que morfologicamente são parecidos, fisiologicamente são parecidos, mas detalhe, possuem o mesmo genoma, tá? Então, o mesmo conjunto de genes e cruzam entre si e formam descendentes férteis por inúmeras gerações, tá? Então, se cruzam entre si, formam descendentes férteis por inúmeras gerações e possuem o mesmo genoma, eles são da mesma espécie, ok? Tá. Então, a especiação é a formação de novas espécies, e ela vem sempre através desse isolamento reprodutivo, ou seja, a interrupção do fluxo gênico, beleza? E esse isolamento reprodutivo, depois a gente vai ver que ele pode ser pré-zigótico, ele pode ser classificado como pré-zigótico, ou ele pode ser classificado como pós-zigótico, tá? Então, o zigoto que vai ser a nossa referência, né? Se o isolamento reprodutivo veio de uma questão que é antes do zigoto, então é pré-zigótico. Pode ser, então, comportamental, pode ser sazonal da época que fica no cio, né? Pode ser de incompatibilidade de gametas, isso tudo é pré-zigótico, tá? Agora, se teve fecundação, já formou zigoto, não é isso? Mas, se esse embrião, depois de formado, vai ser abortado, ou se esse embrião desenvolve, né, mas é estéril, esse isolamento reprodutivo é pós-zigótico, tá? Mas a gente vai ver isso com detalhes. Só aguarda para mim que quando se tem isolamento reprodutivo, você tem indivíduos de duas espécies diferentes, tá? Há algumas exceções. Você sabe que biologia não é matemática, não é exato. Então, existe sim caso na natureza de seres de espécies diferentes que cruzam entre si e formam descendentes férteis por inúmeras gerações. Mas por que eles são de espécies diferentes? Porque o genoma, tá, de cada um deles é particular, é diferente, embora ainda formem descendentes férteis por inúmeras gerações. Tá? Beleza. Mas vamos lá então. A especiação nós já falamos, né? Que é a formação de seres da nova espécie, de nova especiação é a formação de novas espécies, é um processo evolutivo, né? Beleza. Então, só voltando, nós já vimos no primeiro vídeo, tá? Evidências evolutivas e reino. Depois a gente vê só as evidências evolutivas mesmo, né? Depois, no terceiro vídeo, nós vimos as teorias evolutivas, Lamarckismo, Darwinismo e Neodarwinismo. E depois, no quarto vídeo, um pouquinho de teorias evolutivas, eu falei ainda de mutação, porque é importante isso, né? E certamente, quando a gente tem, né, o isolamento reprodutivo entre dois seres que pertenciam à mesma população, é porque teve uma mutação ali, você concorda? Teve uma mutação que faz com que esse ser agora não entenda mais o comportamento de corte sexual desse de cá, né? Então, isolamento reprodutivo pré-zigótico. Ou órgãos anatômicos desse aqui não encaixam mais nesse aqui. Mudou por mutação, pré-zigótico, tá? Ou consegue encaixar
na mesma época e tudo, forma o zigoto, mas ficou inviável o embrião. Então, porque teve alguma mutação, ficou claro? Então, você vê como que está tudo correlacionado. E a formação de novas espécies, vocês vão guardar o seguinte, a especiação, ela pode ser, então, alopátrica, aloios é diferente, pátria. Alopátrica é quando, olha, eles faziam parte, então, de uma mesma população, ocorreu um isolamento geográfico, pode ter sido um rio, uma montanha que surgiu aqui, concorda? Houve isolamento geográfico. Então, essas duas populações ficaram separadas. Inicialmente, são duas populações, né, de seres de mesma espécie, são populações diferentes. Essa é a população A, essa é a população B, mas ainda são da mesma espécie. O isolamento geográfico está aqui no meio, ó, minha cara é isolamento geográfico, beleza? E aí é o seguinte, depois de milhões de anos, ou de alguns milhares de anos, sofreram mutações aqui que não ocorreram aqui. Então, essa espécie aqui vai se transformando. E seleção, pressão seletiva, seleção natural diferencial aqui, porque o meio aqui não é o mesmo do de lá. Né? E aí, com o passar de milhares de anos, olha lá, isso aqui transformou nisso. Né? Na hora que esse isolamento geográfico, essa montanha desaparece, ela desapareceu a montanha, elas se reencontram. Mas aí ficaram tão diferentes que não tem mais fluxo gênico entre elas. Tudo bem? Então, agora eu não tenho duas populações da mesma espécie. Eu tenho duas populações de espécies diferentes, porque isso aqui já é outra espécie diferente dessa. Beleza? E isso, então, foi uma especiação com isolamento geográfico, onde uma população ficou aqui, outra aqui, concorda? Tá? Então, essa especiação, onde cada um ficou numa pátria, num lugar, é alopátrica, beleza? Agora, você pode ter um tipo de especiação que é o seguinte, ó, estava vivendo todo mundo lá, todo mundo da mesma população, tá? Não teve nada de isolamento geográfico aqui, não teve, tá? Não teve, beleza? Eles estão vivendo bem ali, opa, aqui, ok? Não teve isolamento geográfico, mas aí começou a acumular mutações num ou em alguns representantes desse grupo aqui, ó. E eles começam a reproduzir só entre si, cruzar só entre si, tá? Então era uma população inicial, alguém começa a ter mutação aqui, ó, puf, e começa a transformar. Repara que ninguém saiu para outra pátria. Então essa especiação, onde começa a surgir um ser que começa a ter isolamento reprodutivo com os outros, porque o que define ser de outra espécie é ter isolamento reprodutivo, ou começa a ter outro tipo de genoma, outro genoma aqui, tá? Então, essa especiação, onde as mutações, as seleções, a seleção natural, né, as pressões seletivas diferenciais ocorreram aqui e levaram ao isolamento reprodutivo, mas sem que alguém saísse para outra pátria, esse tipo de especiação é chamada de simpátrica. Especiação simpátrica, gente, é muito comum em vegetais, tá? Inclusive no processo de poliploidia, né, que é um acúmulo de lotes, então, cromossômicos, pela não disjunção meiótica, que depois vocês vão ver. Mas lembrem que no vídeo passado eu falei de euploidia, né? Que vai ser uma mutação numérica. Então, a euploidia, que é uma mutação numérica, ela leva a acúmulos de cromossomas em alguns descendentes de vegetais e acaba formando, então, espécies diferentes por poliploidia. Tá? Então, essa espécie começa a ter muito mais cromossomos que essa não consegue mais cruzar. Se não consegue cruzar, é isolamento o quê, gente? Reprodutivo. E se tem isolamento reprodutivo, a gente sabe que formou, então, duas espécies diferentes. Ficou claro? Além do que, o genoma aqui já vai ser diferente desse, porque aqui tem acúmulo de cromossomos, porque eu falei, foi por euploidia, foi acumulando cromossomos na descendência, né? Geralmente é na não disjunção meiótica, tudo bem? Pode ter sido aqui nos esporos, por exemplo, desse vegetal, beleza? Agora, então, vamos começar a fazer a nossa apresentação com PowerPoint. Então, vamos lá. A gente vai ver especiação, que é a formação de novas espécies, irradiação adaptativa, lembrem disso, que é quando, a partir de um ancestral em comum, né, eu vou ter vários indivíduos, várias populações migrando para meios diferentes, sofrendo pressões seletivas diferentes e ficando com formatos diferentes e formando espécies diferentes. Então, através de um ancestral em comum, eu vou ter depois a derivação de vários seres,
Tá? Isso é uma irradiação adaptativa. E os órgãos ali serão homólogos. Agora, seres que têm origens diferentes, não tiveram origem no mesmo ancestral em comum, mas migraram para o mesmo meio, vão sofrer o mesmo tipo de pressão seletiva e vão ficar, então, com formato diferente. Porque você lembra, né? Sofre mutações, né? Os vídeos passados sofrem mutações e o meio vai fazendo a seleção natural, não é isso? Quem tem as características mais aptas para explorar aquele meio. Se um réptil, né, e um mamífero, por exemplo, o ancestral desse réptil e desse mamífero, né, eles migraram, respectivamente, migraram para a água, esse meio água vai começar a fazer pressão seletiva, você concorda? Todos eles começam a ficar fusiformes, tanto os mamíferos quanto os répteis. Concorda comigo? Então eles vão ficar com um corpo parecido. Isso é um caso de, olha, pontos diferentes que convergiram para o mesmo meio. Então é um caso de convergência adaptativa, tá? Então, irradiação adaptativa é quando eu tenho o mesmo ancestral e desse ancestral, né, ele migra, populações migram para meios diferentes, formando espécies diferentes aqui, tá? E eles têm uma comunicação com o ancestral em comum, todos esses aqui que derivaram dele. Isso é irradiação adaptativa e os órgãos são homólogos, né? E agora, se eu tenho ancestrais completamente diferentes que migraram para o mesmo meio, esses seres vão ficar parecidos, mas eles não têm um ancestral em comum, eles não têm um parentesco evolutivo, certo? A única coisa é a morfologia deles que é parecida. E como, então, eles vieram de ancestrais diferentes que foram do mesmo meio, isso é um caso de convergência adaptativa e esses órgãos serão chamados de órgãos análogos. A gente vai ver aqui. Vamos ver. Então, especiação. A especiação, olha lá o meu cursor, tá? A especiação é a formação de novas espécies. E ela ocorre quando interrompe o fluxo gênico. Gente, interromper o fluxo gênico, isso aqui é isolamento reprodutivo, beleza? Esse isolamento reprodutivo aqui, ó, IR não é imposto de renda, tudo bem? É IR de isolamento reprodutivo. Não tem mais fluxos gênicos, então tem duas populações de indivíduos de espécies diferentes, né? E também lembra que, às vezes, a gente vai ter formação de espécies com mudança do genoma. Às vezes pode até continuar ainda tendo fluxo gênico, né? Elas conseguem reproduzir, beleza? Mas isso é uma exceção na biologia. Então, vamos lá. Olha, eu tenho uma população aqui inicial. Vocês concordam comigo? Beleza? Eu tenho uma população inicial. Aí surgiu aqui, por algum motivo, um isolamento geográfico, um rio, uma montanha. Ficou, então, duas populações da mesma espécie, uma em cima e outra embaixo, com um rio separando, um rio extremamente caudaloso, imenso, então não dá para ter fluxo gênico. Interrompeu ali o fluxo gênico, né? Acontece que as mutações que acontecem na população aqui em cima não são as mesmas que acontecem na população aqui embaixo. Então, começa a surgir mutações na população em cima e uma pressão seletiva, uma seleção natural diferencial, porque o meio em cima é diferente do meio embaixo, e começa a surgir, então, um monte de besorrinho aqui verde, certo? Aqui embaixo, tá? Começa a surgir outros tipos de mutação, porque lembra dos vídeos anteriores que mutação é um acaso. E aí começa a selecionar uma característica que é favorável para esse novo meio aqui de baixo. E começa a surgir, e a característica mais forte, aí, mais apta, é esse besouro mais clarinho. Acontece que depois de milhares de anos, as mutações vão se acumulando, quando as duas populações, que eram populações da mesma espécie, né? Essas duas populações se reencontram, olha o que acontece aqui nesse ponto. Na hora que elas se reencontram depois de milhões de anos, elas estão tão diferentes que tem um isolamento reprodutivo. Chegou em isolamento reprodutivo, não importa que seja isolamento reprodutivo pré-zigótico ou pós-zigótico, não importa. Chegou no isolamento reprodutivo, então agora eu não tenho duas populações da mesma espécie. Eu tenho duas populações de espécies diferentes, tá? O que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte. Primeiro, que essa especiação aqui é uma especiação onde uma turma ficou numa pátria, outra turma, outra população ficou em outra pátria. Então, essa especiação aqui é uma especiação do tipo alopátrica, tá? É uma especiação alopátrica. Alóios, aló, diferentes, pátrios, pátrias. Então, teve um isolamento geográfico, tá? Teve um IG. Antes do IR, que é isolamento reprodutivo, teve um IG, que foi isolamento geográfico, que nesse caso foi esse rio ali, ó. Beleza?
tá? A outra coisa que eu quero que vocês guardem é o seguinte, olha, repara que aqui formou, tá, dois ramos evolutivos, você concorda comigo? Né? Formou dois ramos evolutivos ali. Né? Primeiro, se transformar em subespécies, que ainda pode ter fluxo gênico, ainda tem, aliás, fluxo gênico, tá? Subespécies, mas continua acumulando ali mutações e aí chegou no ponto de formar duas espécies diferentes. Mas toda vez que tiver tá, uma divisão assim, ó, evolutiva, formaram-se clados, ramos. Então, aqui tá, foi um processo de cladogênese. Toda vez que tiver isso aqui, ó, tá? A partir desse ancestral em comum, foi o último ancestral em comum. E aí derivou desse ancestral em comum, né? Derivaram dois ramos, né? Então, um ramo para cá e um ramo para lá, certo? E aqui já está formando espécies diferentes. Então, isso é um fenômeno cladogenético. Isso aqui é uma cladogênese, tá? Agora, as mutações, colocar em vermelho agora, tá? As mutações que foram acontecendo só aqui em cima, repara, foi gerando gradualmente um indivíduo completamente diferente, ou uma população de indivíduos completamente diferente da população original. Esses indivíduos são completamente diferentes da população original, concorda? Então, nesse ponto aqui, tá, que houve uma mudança linear numa população, né, de seres vivos, né, de uma espécie, então foi uma mudança linear. Esse fenômeno aqui não foi por cladogênese, foi por anagênese. Guardem isso aí para mim, tá? E uma coisa não exclui a outra, tá? Um processo evolutivo não exclui o outro. A cladogênese, ela atua junto com a anagênese. Mas certamente, aqui embaixo, ó, tá? Onde essas duas populações aqui, né? Essa população original dividiu, formou duas populações, começaram a entrar em processos evolutivos diferenciados, ali foi um ponto cladogenético. E essa transformação aqui, ó, tá? Não linear, no mesmo ramo, né? Uma transformação assim como se fosse linear, direta, no mesmo ramo. Aqui foi uma transformação por anagênese. Lembrando que a minha referência aqui, gente, ó, é como se tivesse um tempo aqui evolutivo, né? Aqui 500 milhões de anos, aqui 400 milhões de anos, beleza? Você pode colocar até aqui mais embaixo, então colocar aqui, ó, tá? Tinha aqui uma população ancestral comum, né? Então aqui, ó, há 900 milhões de anos atrás, uma população ancestral comum. Essa população ancestral comum foi evoluindo conjuntamente até mais ou menos colocar como se aqui fosse 500 milhões de anos. E aí, depois de 500 milhões de anos, aí teve sim uma divergência evolutiva, uma irradiação adaptativa, onde teve uma cladogênese ali e em cada ramo foi surgindo uma nova espécie. E nesse ramo aí por anagênese, beleza? Então, ok. Então, a primeira coisa é essa especiação alopátrica, onde tem essa mudança aí, esse isolamento geográfico primeiro para chegar no isolamento reprodutivo, ok? Vamos ver agora o próximo. Olha aqui, ó, repara, eu tinha uma população inicial, surge uma barreira, então, geográfica, então surgiu um IG aqui, um isolamento geográfico, as mutações que aconteceram aqui não são as mesmas que aconteceram aqui. O dia que essa barreira geográfica desaparece, esse rio seca, diminui o volume de água, essa montanha, né, sofre erosão, intemperismo, desaparece e tal, e as populações reencontram, elas já têm isolamento reprodutivo, não há mais fluxo gênico entre elas. E aí, portanto, a gente vai ter, então, a formação de duas espécies, sim, alopatricamente, alopátrica, né, em pátrias diferentes. Agora, é o seguinte, ó, se dentro da mesma população começa a surgir um processo chamado de polimorfismo tem muitas formas diferentes, né? E aí começa a ter mutações, onde um grupo começa a ter preferência em cruzar com seres de um grupo, desse mesmo grupo, digamos assim, e começa a ficar separado, apartado da maior parte da população. Então, repara, nesse caso aqui, tá? Começa a surgir mutações, todo mundo era amarelinho, começa a surgir uns vermelhinhos e alguém começa a ter preferência só de transar vermelhinho com vermelhinho. E os amarelinhos com amarelinhos. Chega uma hora que eles já não cruzam mais entre si. Então, e se acumular, né, mutações
suficiente, você vai ter formação de duas espécies no mesmo local. Sim é junto, patris, pátria, simpátrica. Então, foi uma especiação. Especiação por quê? Porque formou duas espécies. Chegou no isolamento reprodutivo, mas no mesmo local. Ninguém migrou, ninguém, sabe, teve um isolamento geográfico, tá? Então, foi uma especiação simpátrica, ok? Essa especiação aqui, gente, é parapátrica. Para significa ao lado. Pátrica, pátria. É como se fosse um tipo de especiação simpátrica. Tá? O que acontece aqui é o que a gente chama de gradiente ambiental. Você começa a ter uma diferenciação, tá, gradativa no ambiente nessa população. Aqui mais branquinhos, aqui cinzinhas, e começa a acumular nesses extremos os escurinhos, os pretinhos, né? Então, de pelagem, por exemplo. Aí começa a ter você conhece, uma gradiente ambiental, né? Talvez pelo sombreamento ali da mata, aqui é mais claro, ali é mais escuro. Então, aqui, né, onde é mais claro, essa galerinha aqui camufla melhor, onde é mais escuro, os escuros camuflam melhor. Então, tem uma gradação, né, de mata mais rala para mata intermediária e mata fechada. Então, você vai ter os animaizinhos aqui mais claros, aqui intermediários mais escuros. Aí, repara, começa a acumular mutações aqui nos mais claros e nos mais escuros, né, que torna incompatível depois dessa reprodução. Então, formaram-se duas espécies, uma ao lado da outra. Então, especiação parapátrica. É como se fosse um tipo de especiação simpátrica, mas tem uma certa diferença, tá? Que aí vai ter um gradiente, uma gradação ambiental. Beleza? Então, tá. Aqui mostrando a mesma coisa, tá? Se houve uma barreira geográfica, se separou essa população original, é uma especiação alopátrica, alóios diferentes. Por isso fala alelos. O alelo que veio do pai e o alelo que veio da mãe. Né? Alelo ou alóio são diferentes, sequências diferentes ou alelos iguais. Né? Sequências iguais. Beleza. Aqui, ó, a peripátrica e a parapátrica são muito similares, tá? E que você tem que guardar para Enem mesmo é alopátrica e simpátrica. Simpátrica é porque existe um polimorfismo, começa muitos, morfiformes. Então começa a ter mutações aqui, né? Uma mudança genética dentro da própria população, e ninguém migrou e nem teve barreira geográfica. Tá? E aí, dentro da própria população, começa a ter preferências ali, e aí surge um isolamento reprodutivo entre um grupo com outro. E aí se acumula, né? Só de ter isolamento reprodutivo já formou duas espécies. E se acumula mutações suficientes, ainda vai ter genomas diferenciados depois de alguns anos, milhares de anos, milhões de anos. E aí você tem espécies formadas no mesmo local, simpatricamente. Tá? Então, guarda para mim, eu tenho especiação, você tem que guardar para mim alopátrica, né, que o isolamento reprodutivo chegou com o isolamento geográfico, e a especiação simpátrica, onde a mudança ocorreu, as mutações ocorreram dentro da própria população original, em alguns indivíduos daquele grupo ali, e começa a ter uma preferência e depois chega no isolamento reprodutivo, mas eles estão vivendo juntos. Mas esse grupo aqui, o grupo de vermelhinhos, não cruza mais com esse grupo aqui dos dedos, dos rosados em volta, não cruza. Então, aqui foi uma especiação simpátrica. E se não cruza, é isolamento reprodutivo. Então, já chegou no processo de especiação, tá? Agora, vocês vão guardar uma coisa aqui para mim, turminha, que olha só. A partir de um ancestral em comum, olha aqui, tá? Por divergência, então, tinha uma população original, migrou para meios diferentes, então sofreu pressão seletiva diferente. Mutações ocorreram ao acaso, diferentes, né? Nesses vários ramos aqui, ó. Como parece que é uma luz, né? Um ancestral em comum era a luz, era o ponto, de onde irradiaram, tá? Vários ramos evolutivos, isso é chamado de irradiação adaptativa. E como os pontos aqui, ó, um foi para o meio, outro foi para outro meio, outro foi para o outro meio, concorda? Então, são pontos divergentes. A gente chama também de divergência adaptativa ou evolutiva. Ficou claro? Esses órgãos aqui, ó, então, ó, um membro anterior do morcego, um membro anterior de um macaquinho, um membro anterior de um urso, ou um membro anterior de uma baleia, tá? Tem funções diferentes, mas tem a mesma origem embrionária, é a mesma arquitetura interna. Nós já falamos disso. Então,
membros ou órgãos, podem ser órgãos também, né? Órgãos até internos, órgãos com diferentes funções, pode até ter igual também, mas diferentes funções, e a mesma origem embrionária, a mesma arquitetura interna, esses órgãos são chamados de órgãos homólogos, tá? Aí eu falei para vocês guardarem o abecedário, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Aqui, ó. I. Então, órgãos homólogos, né, foi um caso, eles vieram de irradiação adaptativa, concorda comigo? Beleza? E órgãos homólogos é evidência evolutiva porque mostra que todos vieram de um mesmo ancestral em comum, como esses mamíferos todos estão aí bonitinho para vocês, né, aí embaixo. Agora, olha aqui esse outro lado. Aqui eu tive um ancestral, tá? Mamífero. Aqui, ó, o ancestral está aqui, tá? Eu tive aqui, ó, um ancestral mamífero que migrou para o meio aquático, para a água. Eu tive um ancestral terrestre que também migrou, estava na terra, mas olha lá, ó, réptil terrestre que migrou para a água. Então, eu tive um mamífero terrestre que vamos lá, que migrou para a água. Eu tive um réptil terrestre que migrou para a água, né? Eu já tinha um peixe que a evolução dele foi toda dentro da água mesmo, e tive aqui, ó, uma ave que o ancestral era totalmente terrestre e hoje, como a gente diria assim, que uma parte da vida dessa ave ela passa na água, pinguim, concorda? Porque ela se alimenta de peixes, né? É quase um anfíbio, digamos assim, né? Tem a fase terrestre de chocar, acasalar e tal, mas vocês lembram lá, né, da marcha dos pinguins, dos filmes lá? Sempre o macho vai, fica lá, sei lá, 1 mês, 2 meses pegando peixe, traz para o filhotinho, a fêmea ficou aqui, depois é a vez da fêmea, e eles vão alternando isso. Então, eles passam um tempo grande dentro da água, né? Então, o ancestral terrestre de uma ave, né, que depois foi migrando para a água. E hoje ela, né, tem uma parte da vida na terra e na água. Mas não importa. Eu quero o seguinte, ó, ancestrais completamente diferentes. Um é mamífero, o outro é réptil, o outro é peixe que já estava evoluindo na água mesmo, e o outro era uma ave terrestre, né? Desses aqui, ó, do mamífero, do réptil e da ave, eles eram terrestres. Mas todos eles foram para o mesmo meio, para a água. Então, isso é um caso de divergência ou irradiação adaptativa ou convergência. Eles convergiram para o mesmo meio. Convergência adaptativa, eles convergiram. Então, quando eu tiver ancestrais diferentes, tá? E esses ancestrais diferentes foram evoluindo e migraram para o mesmo meio, eles vão sofrer as mesmas pressões seletivas. Então, os corpos ficarão parecidos. E esse caso é um caso de convergência adaptativa. Então, repara, todo mundo aqui tem corpo fusiforme, em forma de fuso, né? Para diminuir o atrito com a água, né, para dar hidrodinâmica. Tem os membros anteriores transformados em nadadeiras para dar equilíbrio também em hidrodinâmica. Então, ó, esse aqui é um caso de convergência adaptativa e esse órgão aqui não é para ser estudado no mesmo tratado ou estudo desse órgão ali. Então, eles serão órgãos que têm que ser separados. Separados, em grego é ana. Então, análogos. Beleza? Então, essa nadadeira de golfinho, com essa nadadeira de ictiossauro, com essa nadadeira aqui, ó, desse ponte, desse recorte que eu estou dando ali, são órgãos análogos. Aí vocês vão lembrar também do abecedário, né? A, B, C. Pronto. Então, órgãos análogos vieram de uma convergência adaptativa. Ou seja, ancestrais diferentes, de grupos diferentes, migraram para o mesmo meio, sofreram a mesma pressão seletiva, né, a mesma pressão da seleção natural e ficaram parecidos, morfologicamente parecidos. E órgãos análogos, isso foi um caso de convergência adaptativa, e órgãos análogos são aqueles órgãos que, tá? A origem embrionária foi diferente, portanto, a origem evolutiva foi diferente, mas a função é a mesma, tá? Então, a função ali de qualquer nadadeira vai ser o quê? Nadar, dar equilíbrio, hidrodinâmica, beleza? Mas a origem evolutiva e a origem embrionária foram diferentes. Beleza, turminha? Então, espero
tenha ficado claro. A irradiação adaptativa, com seus órgãos homólogos, nos representantes aqui, que é um caso sim, de evidência evolutiva. Agora, a convergência adaptativa com os órgãos análogos não é sinal de evidência evolutiva, tá? Só mostra que ancestrais diferentes migraram para o mesmo meio. É o que você pode falar da asa, por exemplo, da ave, a asa do morcego e a asa de uma borboleta. São órgãos análogos, porque a ave teve um ancestral, o morcego teve outro, que é mamífero, e a borboleta era inseto, né? Um artrópode de inseto. Mas migraram, ao parte da vida, eles vivem no mesmo meio, que é o ar. Para isso, você precisa, então, de lâminas delgadas, né, com uma área muito grande, superficial muito grande, para sustentar o corpo. Isso é a asa. Então, órgãos com origem evolutiva diferentes, tá? Origem embrionária diferente, portanto, arquitetura interna diferente, mas a mesma função, são órgãos análogos, tá? Que tem que ser separados. Agora, órgãos com funções diferentes, mas a mesma origem evolutiva e embrionária, são órgãos homólogos. Beleza? Turminha, deixa eu só ver aqui agora então, ó, porque deu meia hora. Fecha aí, rapaz. Vamos lá. Limpar essa bagunça. Fechar aqui. Vamos ver o próximo slide. Tá, aí mostrando irradiação adaptativa, órgãos homólogos, concorda? Isso mostra que todos esses seres aqui tiveram o mesmo ancestral em comum e que teve uma divergência evolutiva, né? Teve cladogênese e anagênese atuando ali, tá? Aqui são seres com ancestrais diferentes, ninguém tem ancestral comum, que foi para o mesmo meio, um meio aquático. Então, esses órgãos aqui serão chamados de órgãos análogos, beleza? É lógico que aqui teve também do ancestral do golfinho da baleia, né? Teve divergências ali, fez baleia, fez aqui golfinho, fez orca, concorda? Então, teve também uma ramificação evolutiva, tá? Então, a cladogênese e a anagênese sempre está agindo junto. Tá? Vou parar aqui para depois falar de tipo de seleção natural. Beleza? Na próxima aula. Beijo grande e continua firme. Segue firme aí, tá? Beijão. Valeu. Vou desligar. Vamos desligar isso aqui, capetinga. Como é que eu desligo aqui? Deixa eu ver, turminha. Stop share. E aqui sim. Agora sim. Vamos lá.